você acha mais difícil, perder gordura ou aumentar massa muscular? Hoje eu converso aqui no Repórter MT com o Danilo Balu Diet, assim você o encontra no Instagram, sobre esses assuntos. Ele que é nutricionista, clínico esportivo e tem uma paixão aí por alimento, por bem-estar, por qualidade de vida. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Obrigado. Danilo. Balu, apelido de infância? Infância, desde os 12 anos de idade. Aí eu trouxe para a vida profissional. Aí virou nome de Insta. Virou nome de Insta e até hoje as pessoas, muitos me chamam de Dr. Balu, né? Acabou ficando Dr. Balu, mas é Danilo meu nome, mas Balu fica mais fácil e digamos que mais fixo para as pessoas. Danilo, nesse período que nós vivemos isolamento, né, pesquisas apontam e relatos também que as pessoas ganharam peso. Sim, sim. Né? Por conta até da ansiedade, porque a ansiedade também reflete na alimentação, a diminuição muitas vezes de atividade física. O que é mais difícil? A gente perder gordura ou a gente aumentar a massa muscular? Ou isso é relativo? É relativo, mas falando de um contexto geral, a perda de gordura é mais fácil do que o ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular é um processo crônico, demorado tanto quanto a perda de gordura. Porém, o ganho de massa muscular está relacionado a vários fatores. Qual esporte pratica? Por exemplo, a musculação, que trabalha todos os grupos musculares em dias alternados, dando ênfase diferente, né? Então, digamos que é um esporte mais completo. Quem não pratica a musculação pode ter o ganho de massa muscular com outras modalidades esportivas? Pode. Mas depende muito do estímulo muscular que está se dando naquele tipo de esporte. Como, por exemplo, a pessoa que pratica só corrida vai ter uma contração muito maior nos membros inferiores. Coxa, glúteo, panturrilha, posteriores de coxa, etc. Mas o ganho de massa muscular é muito mais difícil, porque além de ter a modalidade esportiva que é escolhida, entra o fator de nutrientes que são utilizados. Como nós falamos antes de eu pontuar isso daqui, é relativo porque assim, existem também o quadro do fator genético, algumas pessoas têm mais facilidade no ganho de massa muscular e tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Existe memória também? Existe memória muscular, uma criança claro. que fez balé a infância inteira e ficou um tempo sem, aquela que não fez. Sem Quando dúvidas. elas vão juntas para academia, Sem tem dúvidas. a memória, o corpo Sim, tem memória. sim. Não só as crianças, mas falando dos adultos, né? A pessoa que treina há muitos anos, ela para por algum período, quando ela retoma, é muito mais fácil. Ela já teve um estímulo muscular, a musculatura já está adequada e adaptada para algum tipo de treinamento. Agora, um sedentário é muito mais complicado. Obviamente que o sedentário pode até, inclusive, ter um ganho de massa muscular mais rápido, porque ele nunca treinou, nunca teve estímulo na musculatura e nunca recebeu uma quantia X de nutrientes. Então é um pouco até mais fácil o ganho, mas num contexto geral, perder gordura é muito mais fácil do que ganhar massa muscular. E aí, o ideal para esse ganho de massa muscular é quando já se perde gordura, primeiro eu vou perder a gordura e aí eu vou aumentar essa massa muscular, ou simultâneo? Aí é o fator mais individual. Eu vou falar um pouco mais de individualidade. Por exemplo, um paciente está com percentual de gordura muito alto. O que é alto? Quantos por cento ali? É muito relativo, Engloba a altura, a composição que ele tem de massa muscular, depende muito. Mas eu vou falar assim de um contexto geral. Por exemplo, o paciente que é obeso, ponto final, e um paciente que ele é sedentário, está sobrepeso, um pouco só acima do peso. É possível realizar um trabalho visando os dois, só que um vai predominar um pouco mais que o outro. A perda de gordura vai predominar mais do que o ganho de massa muscular. Mas, por exemplo, para se ganhar mais massa muscular do que perder gordura, entra uma ingestão calórica maior. Então, o paciente obeso, sobrepeso ou muito obeso, se eu entrar com uma ingestão calórica maior, é bem provável que ele tenha mais acúmulo de gordura, porque as células de gordura se multiplicam. Então, com mais calorias, eu vou acumular mais gordura. Terá o ganho de massa muscular? Vai. Mas aí vai entrar outros fatores de saúde, como, por exemplo, aumentar o perfil lipídico, alterar colesterol, aumentar a glicemia, pode aumentar a pressão arterial, se tornar hipertenso, justamente pelo fato de ele estar sobrepeso. Né? O corpo humano não foi projetado para ter um peso muito alto. Então pode ter esse fator muito assim que é conflitante no ganho de massa muscular para um sobrepeso. Mas o mais indicado é, nesse caso, trabalhar primeiro a perda de gordura. E Danilo, não é simples, vou parar de comer, vou fazer uma dieta ali da minha cabeça, vou começar a correr, e aí vai dar tudo certo. Não é tão simples assim. Não, de forma alguma. Aí que entra o nosso trabalho de nutricionista, né? Principalmente da área do esporte. Ele vai Qual tratar... o mito que você percebe muito que chega no seu consultório? Fala assim, isso é muito frequente que as pessoas fazem errado.
tem que comer menos para poder perder gordura. Tem que comer muito menos, dietas restritivas, tem que comer só batata doce e frango. E não é bem assim. Nunca, mas de forma alguma. Isso é o maior mito que existe. Os meus pacientes comem arroz, feijão, pão, frutas. Come carboidrato. Come carboidrato, inclusive à noite, que não tem problema algum. Meus pacientes, muitos deles comem doce. Né? É possível ter uma estratégia dietética adequada no processo de perda de gordura, utilizar um docinho na refeição do paciente em horários específicos. Vai proporcionar para o paciente mais adesão à dieta, ele vai ter mais constância. E outra coisa, o processo dietético, o plano dietético que é elaborado para o paciente tem que ter prazer. As pessoas têm que ter prazer, ter uma boa relação com a comida. Se ela for sedentária, se ela for praticante de exercício, é necessário ter o prazer com a comida. Então, o nutricionista que é apto, competente para tal, pode proporcionar essa estratégia adequada para o paciente, comendo tudo, de tudo um pouco. Né? De tudo um pouco. Tudo um pouco. Isso é muito individual. Individual, em sempre. relação a gênero, em relação à idade, estilo de vida. Gênero, idade, estilo de vida, composição corporal, se ele tem mais gordura ou mais massa muscular, qual esporte que ele pratica, quantas vezes por semana, como estão os exames bioquímicos, por exemplo. Eu não vou pegar o paciente que tem uma alteração de forma enorme nos exames bioquímicos, como por exemplo, uma alteração muito grande no colesterol, uma alteração muito grande na glicemia, e vou entupir o paciente de doce o dia inteiro. Não. Mas é possível proporcionar prazeres para esse paciente visando as duas linhas, saúde e performance esportiva. E ele vai conseguir resultados promissores no processo de perda de gordura e ganho de massa muscular. Paulo, por que essa junção, né, de batata doce com frango ficou tão famosa? Quer emagrecer, vai para academia e come batata doce com frango. É assim, a batata doce ela é um alimento muito bom. Né? Ela tem fibras, vitaminas, minerais. A casca da batata doce possui uma grande quantidade de fibras, isso é muito bom para o nosso intestino. Ela possui baixo índice glicêmico, um excelente alimento. E o frango, das proteínas, com exceção do peixe, ele é a proteína mais magra, digamos assim, baixa em gordura, tem um alto teor proteico, tem uma digestibilidade maior do que a carne vermelha. Mas isso foi anos atrás, quando, por exemplo, atletas consumiam só isso por uma questão de disciplina, por não terem, de certa forma, uma estratégia adequada para poder comer outros alimentos e não sair da linha. Então isso há muitos anos atrás ia acontecer, hoje não mais. A ciência está aí, já provou isso, que não, o índice glicêmico do alimento em si, ele é retardado, ele fica menor quando adicionado fontes de outras fontes de fibra. Então, de forma geral, batata doce e batata inglesa, né, que muitos falam da batata inglesa que tem um alto índice glicêmico maior. Mas se comer com a casca, por exemplo, também terá um impacto glicêmico menor. Se você come batata inglesa com vegetais, fontes de alface, tomate, legumes, também terá um índice glicêmico menor. Então não é só a batata doce, as outras fontes de carboidratos também. É isso que as pessoas não entendem e é aí que entra o nosso trabalho. São estratégias, né, para equilibrar um alimento e outro. Exatamente. Qual fruta é extremamente doce? Falando assim no quesito doce, né, digamos assim... Interfere na nossa glicemia. Na verdade não tem interferência. Se for consumida... Eu posso consumir todas as frutas? Todas as frutas. O interessante é não consumi-la sozinha. Então, por exemplo, numa refeição que tem arroz, feijão, carne, vegetais, você entrar com uma porção de fruta. Não que isso vai te fazer mal consumir a fruta de forma isolada, mas terá apenas só o impacto glicêmico, como por exemplo a banana. Ela tem um aporte calórico maior. Eu posso consumi-la como sobremesa? Pode, pós-almoço, sem problemas algum. Ou adicionar na sua própria banana um pouquinho de aveia, um pouco de semente de chia, para retardar um pouco essa glicemia, porque é uma fonte de fibra, né? Ou consumir a banana com um pouquinho de castanhas, para poder retardar um pouco a glicemia. Colocá-la também no fogo, deixar ela dar uma derretida também? Tranquilo, eu não interfiro de forma alguma, né? Sempre não consumir de forma isolada, porque muitas das pessoas come fruta o dia todo. Aí você pega os exames bioquímicos, alteração no colesterol e alteração também na glicemia. Mas ela não come, por exemplo, vegetais, ela não come proteínas de forma adequada, ela come fruta realmente o dia inteiro, muita fruta, Achando que só comer fruta é a solução dos problemas. De forma alguma. A fruta, fruta, ela é fantástica, ela possui fitoquímicos, vitaminas, minerais e fibra, mas o dia inteiro somente ela não. Ela tem que entrar compondo algumas refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde, por exemplo, com outros alimentos, para que não tenha somente esse impacto glicêmico. Whey protein. Whey protein. A sua opinião sobre? Whey protein é fantástico.
É um dos melhores suplementos, inclusive eu tenho a prática de prescrever para os meus pacientes. Obviamente que respeitando a individualidade, porque às vezes não é necessário. O whey protein é uma proteína do soro do leite, ela foi extraída, ela tem uma absorção e um valor biológico muito maior. O whey protein ele entra no processo tanto de emagrecimento quanto no processo de ganho de massa muscular. Exemplo, o paciente ele é executivo, não tem condições de, em um certo horário, comer o seu frango ou comer o seu arroz, essas duas combinações, proteína e carboidrato. É possível entrar com uma fonte de proteína whey protein, uma dose de whey protein e uma outra fonte de carboidrato um pouco mais rápido. A banana, por exemplo, banana, aveia e mel e uma dose de whey. Então ela vai suprir o déficit proteico, ela é um suplemento. Não é um suplemento milagroso, mas ela sinaliza vias bioquímicas que vão facilitar, por exemplo, e até... substitui todas as refeições. Não, de forma alguma, de forma alguma. Ela pode ser benéfica, como por exemplo também, o paciente que ele tem um espaço curto de digestão para um treinamento. Ele treina às 13 da tarde, vai, 1 da tarde, e ele tem que comer meio-dia, 1 hora antes. Não será vantajoso ele consumir uma refeição sólida. Arroz, ou pão, carne, por quê? Parte do sangue do paciente vai para o intestino para fazer a digestão. E o paciente precisa do sangue na musculatura para treinar, para ter uma boa performance. O que vai acontecer? Baixa performance, enjoo. Opa, sem dúvidas. Aí pode entrar o whey protein. No pré-treino, faltando 1 hora para ele treinar, ele pode consumir uma fonte proteica que é rápida absorção, facilitando que a digestão seja mais rápida e grande parte da corrente sanguínea vá para a musculatura para poder ter uma boa contração muscular, alta performance, gastar energia, romper fibras, ter o processo de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, etc, etc. E quando você não indica? Olha, é muito difícil. Você é assim, algo que é muito difícil. Eu não indico quando não há necessidade. O paciente ele faz todas as refeições em casa, ele tem um espaço de tempo de digestão adequada numa refeição sólida. Aí não há vantagem eu passar um whey protein para ele, ele vai só gastar dinheiro. Mas quando a gente vai treinar, pré-treino, a gente tem alguma coisa que a gente tem que prestar atenção para seguir, para se alimentar? O que eu costumo falar para todo mundo... Treinar de barriga vazia, de jejum, acordei e vou para academia. Não, de forma alguma. O que eu costumo falar, que isso até é uma prática para nós nutricionistas que têm a competência na área do esporte, é que o seu pré-treino ele começa após o seu treino. Então, todas as refeições que você faz anteriores ao seu treino é o seu pré-treino. Então não adianta nada você comer de forma errada, faltar nutrientes o dia todo e a única refeição pré-treino você fazer de forma correta. Não há vantagem alguma. O correto é você fazer refeições corretas após o treino para que você tenha reposição de glicogênio muscular hepático, que vai proporcionar, de certa forma, energia e força no seu treino e ocorrer o processo hipertrófico, romper fibras, ganhar massa muscular, etc. Bem como ter um gasto energético alto, você queimar gordura. Ou seja, tudo é uma construção. Construção completa. Porque se a gente não consegue atingir o objetivo, exato. Fica muito mais... difícil o caminho. Exato. Existem maneiras de deixar esse caminho mais fácil. Claro, como por exemplo, você acabou de falar, o pré-treino, né? Tem pacientes que eu pego no consultório, que eu começo a perguntar para ele, que ele já comprou milhares de suplementos e consome milhares de suplementos antes do treino. Mas quando eu vou avaliar a alimentação dele, principalmente pós-treino, está totalmente errada, falta nutrientes. Então o pré-treino começa após o seu treino. As refeições que você faz pós-treino, depois desse treino, como você me perguntou, o paciente treinar em jejum, né? Não há problema algum, desde que as refeições do dia anterior tenham um aporte proteico adequado, aporte de carboidrato, de nutrientes, fibras, etc. E que ele também tenha uma boa noite de sono. Aí o que vai acontecer? O paciente vai acordar, vai se hidratar corretamente, terá uma hidratação correta antes, durante e após o treino. E aí ele pode fazer a próxima refeição do dia. Danilo, e jejum intermitente, sua opinião? O jejum intermitente ele é uma estratégia dietética. As pessoas pregam isso como um milagre, e isso não é um milagre, tá? Nem considerado como estilo de vida, isso não é interessante para o paciente seguir por longos períodos de tempo. Quando eu falo estratégia dietética... Não é um hábito, não pode ser um hábito. O jejum intermitente ele é uma estratégia dietética que o nutricionista usa em determinado momento para dar um choque metabólico no organismo do paciente. E também é utilizado em casos extremos quando o paciente não tem condições de se alimentar 2, 3 ou 4 vezes ao dia. Nem fazer lanches rápidos, acontece, né? Como exemplo, eu já atendi comissários de bordo que pegam um voo em Dubai, vão até Nova York, não tem tempo de se alimentar. Às vezes médico também. Exato. E aí pode ser benéfico o jejum intermitente executado de forma correta.
Mas não deve ser uma regra para emagrecimento de forma alguma. Se você colocar, inclusive nos trabalhos da ciência, o jejum intermitente e o método tradicional, os dois são iguais. Não tem benefícios maiores comparando um com o outro. E as pessoas acompanham as redes sociais, inclusive profissionais extremistas, que pregam isso como regra, como estilo de vida, como milagre, não é? Para a gente finalizar, Danilo, exames. Quais são os exames hoje que mais buscam, né, dão respaldo para a gente identificar quantidade de gordura, a questão da massa muscular, quantidade de água no organismo? Ainda é o bioimpedância? Então, você até me perguntou antes da gente começar a entrevista, né? A bioimpedância, ela não é o melhor método para avaliação da composição corporal, tá? Eu vou te explicar o porquê. Quando você utiliza um equipamento, como por exemplo a bioimpedância, se você bebe água de forma inadequada no dia ou 24 horas antes, vai dar interferência no resultado. Se você consumir o sódio, o sal de forma inadequada ou em excesso ou menos, 24 a 48 horas, vai dar interferência no resultado. Se você treinou até 48 horas, praticou exercício físico, vai interferir no resultado. Mulheres, prótese de silicone, período menstrual, interfere o resultado. Se você não urinou próximo ao horário do exame, também vai interferir no resultado. Então, assim, uma bioimpedância que tem um resultado fidedigno, ela custa R$100.000. É muito difícil você encontrar nos consultórios por aí. Exato. O método mais preciso é a adipometria, trabalhar com adipômetro, o processo de antropometria. Que é aquele aparelhinho. Isso, é o adipômetro. Vai isso. Preguinhas, ele vai avaliar a espessura da gordura de algumas regiões e no somatório de dobras me dá a quantidade de gordura corporal e massa muscular. Inclusive... Às vezes a gente pensa ao contrário, né? Exato. Aquele aparelhinho, é tanto Exato. antiquado, outra tecnologia, a gente sobe, coloca o dedo, não é? Mas isso é normal porque as pessoas acreditam muito em tecnologia. Quando eu falo da antropometria, que é o adipômetro, eu consigo inclusive avaliar os pontos de gordura em algumas regiões do corpo e comparar nas próximas consultas, onde o paciente perdeu mais gordura. Qual que é a proporção que ele tem mais de gordura em algumas regiões? Isso a bioimpedância não me dá. Avaliar pontos específicos da região do corpo onde o paciente perdeu mais gordura. E aí você consegue também visualizar né, aquela prega, né, no isso, corpo. Prega cutânea. Prega cutânea. Se é flacidez, se é gordura, se é só sem pele dúvidas. aquilo ali. Não, o adipômetro, se for um adipômetro, por exemplo, científico, tem o clínico e o científico. O clínico ele é um pouco mais simples, mas dá um bom resultado. O científico é um pouco mais preciso, que é o que eu utilizo, inclusive. Ele vai me dar a prega de gordura. Ele não interfere. A água... Mas você consegue visualizar... quando eu toco no tecido do paciente, eu sei se é água ou se é gordura. Água, flacidez... não, isso aí já é uma experiência, aí já é uma questão de prática. Vivência, né? Isso. Até porque eu já preparei atletas, pegar no tecido do atleta, ver se tem água, se tem gordura, quanto tempo falta para ele perder. Atletas de jiu-jitsu, por exemplo, que eu pego no tecido dele, tem muita água, é feita uma estratégia muito rápida para ele perder essa água, para ele bater o peso no campeonato. Então tem tudo isso. Você lutou? Não, eu já pratiquei e já também... Você é esportista? Isso, tratei atleta de jiu-jitsu, muay thai, judô, enfim. E aí, né, porque finalizando de novo, a gente está nesse período, né, de pandemia, e muita gente ansiosa, a gente está aí diante de números que preocupam, que né, não tem como. A gente é solidário, a gente sente e sofre, né, porque o número não é um número, é uma pessoa. Que alimento pode ajudar neste momento para a nossa imunidade e para fortalecimento emocional? Existe, Danilo? Então, para falar sobre imunidade, também é um contexto. Um bom sono, a prática de exercício físico, não pode ir para academia, pula uma corda em casa, faz um polichinelo, anda no quarteirão, de máscara. Ajuda? Opa, sem dúvidas. Alguma coisa tem que ser feita, 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Hidratação, não faltar nas suas refeições frutas, vegetais e água, isso de forma alguma não pode faltar. Fontes boas de proteína, fontes boas de carboidrato. E quando eu falo também no quesito imunidade conciliado à ansiedade, é procurar um bom terapeuta, porque não existe milagre, né? Aí eu respeito muito meus amigos profissionais da psicologia que entram com o trabalho deles, justamente nesse período de pandemia, para poder tratar a saúde mental também do paciente. Danilo, meu entrevistado de hoje.